Abra sua Bíblia comigo, 2 Coríntios, capítulo 3. A partir do versículo 2. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Agora vamos lá para Provérbios. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios fica logo depois de Salmos. Provérbios capítulo 4, versículo 23 diz assim: acima de tudo, guarde o teu coração, pois dele depende toda a sua vida. Agora vamos lá para Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Primeiro nós lemos que nós somos uma carta escrita, uma carta de Cristo escrita, não mais em tábuas, como no Antigo Testamento, mas nos corações. Depois nós lemos que o Senhor nos orienta, nos dá um recado, diz que tudo que temos para guardar, guarda o teu coração, porque dele procede todas as coisas da vida. E aí, para nós entendermos tanto 2 Coríntios como Provérbios, nós precisamos entender Eclesiastes, entender e ler Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Por que nós devemos guardar então o nosso coração? E o porquê que o Senhor escreveu em nossos corações? Olha só, Eclesiastes 3,11 diz assim: que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem a eternidade. Pai, nós precisamos da Tua santidade nessa noite, Senhor. Isso daqui não é um livro didático, Pai. Isso não é um livro de autoajuda. Isso não é um livro da psicologia humana. Essa é a palavra da verdade. É a Tua palavra. É o verbo. A palavra viva e eficaz, que transforma uma criatura em teu filho. É a tua palavra, Senhor Deus, que transforma o pecador arrependido em filho do Deus vivo. Por isso, Pai, fala aos nossos corações nessa noite. Alinha, Senhor Deus, nosso coração ao teu coração. E principalmente, libera destino nessa noite, Senhor Deus. Que todo jugo, Pai, todo jugo da religião caia por terra hoje, Senhor. Pai, todo jugo que nós carregamos, Pai, todo encargo, toda a história que nós carregamos do passado religioso, que caia por terra hoje em nome de Jesus. Nós não pertencemos a uma igreja evangélica, nós pertencemos ao Teu reino. Nós não pertencemos à casa de oração, nós pertencemos ao Teu reino, Senhor. Nós não somos uma instituição religiosa, Pai. O Senhor não tem nada a ver com uma instituição religiosa. Nós pertencemos ao Teu reino, Senhor. Então por isso, nessa noite,
Libera a Tua palavra de uma forma poderosa, Senhor Deus. Através da Tua santidade, Pai. Santifica esse lugar neste momento, Senhor. Santifica o nosso coração para receber a Tua palavra. Porque em muitos momentos o Senhor ensinou que o segredo não é a semente. O segredo é o terreno. É a terra que vai receber essa semente. Então, Pai, santifica nosso coração agora, Senhor. Assim como o Senhor fez com Isaías. O Senhor tirou uma tenaz e santificou a vida de Isaías. Santifica o nosso coração agora, Senhor, para receber a Tua palavra. Que toda distração, Pai, todo espírito de engano, todo espírito de dúvida, Pai, tudo aquilo que for carnal, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor Deus, tira do nosso meio nessa noite, Senhor. Pai, nós precisamos apenas de 40 minutos, ó Deus, para que a nossa vida seja transformada de uma vez por todas, ó Pai, nessa noite. Tira, Senhor Deus, nós não estamos aqui num clube, nós não viemos passar momentos aqui de prazer, nós viemos aqui para ser transformados pela Tua palavra, Senhor. Então, Pai, todo espírito de distração, Senhor, Pai, que alinhe o coração dos meus irmãos nessa noite, alinhe o meu coração, Senhor. Que nós possamos ficar atentos à Tua voz nessa noite. Não sou eu que vou falar nessa noite, é o Senhor, ó Pai. Eu aprendi que é uma falta de respeito quando eu estou falando com alguém e eu do nada me levanto para ir beber água. E não há uma desculpa, porque as crianças na África ficam 24 horas sem beber água. E muitas delas não morrem. Então, Pai, segura meu irmão no banco nessa noite, 40 minutos só. Para que essa palavra venha ter efeito na vida dele, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que essa noite fique marcada em nossas vidas. Pelo aquilo que a Tua palavra vai fazer em nossos corações. Guarda o nosso coração nessa noite, Senhor. E nos ensina. Libera o nosso destino. Destrava de uma vez por todas o nosso destino. Para Te servir. Da forma qual o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos. Desde o início da história da humanidade. O Senhor, Ele colocou no coração do homem a eternidade. E isso não é apenas um versículo, isso diz muito sobre aquilo que nós precisamos entender e precisamos a viver. Aquilo que nós buscamos já está dentro de nós. Aquilo que muitas vezes nós ansiamos já está dentro de nós, o Senhor já colocou dentro de nós. Você pode ir para o país mais remoto do mundo, para a tribo mais distante do mundo. Mas você vai ver e vai perceber que lá nessa tribo, lá nesse país, né, lá nessa comunidade, essas pessoas vão adorar alguma coisa. Eles vão ter o desejo natural de adorar alguma coisa. Em qualquer tribo, em qualquer nação, em qualquer comunidade, você vai ver a necessidade de um homem de adorar alguma coisa. Uns adoram a lua, outros adoram a árvore, outros adoram o rato, outros adoram a vaca, outros adoram um pedaço de madeira, um pedaço de gesso. E o porquê disso? Porque Deus colocou no coração do homem a eternidade. E quando Deus colocou no coração do homem a eternidade, naturalmente o homem tem uma necessidade de adorar aquilo que é eterno. Ou o eterno. Entende, irmãos? Mas por causa do pecado, em Gênesis, tudo isso foi desvirtuado. Ficou confuso. E a mente, o coração do homem foi fechado. E a partir daí eles começam a adorar qualquer outras coisas. Mas uma coisa é importante nós entendermos. Que mesmo com o pecado, no coração de todos, existe uma necessidade de adorar aquilo que é eterno.
Nós, irmãos, somos escravos da história. Eu vou dizer que nós somos, entre aspas, que eu não acredito em vitimismo, mas nós somos vítimas da religião. Nós somos vítimas da religião. Mas o Senhor quer destravar isso nessa noite, amém, irmãos? O Senhor quer quebrar a religiosidade aqui nessa noite. O Senhor quer tirar do nosso coração toda a religiosidade. E às vezes nós somos tão religiosos, mas tão religiosos, que nós não conseguimos entender algumas coisas que o Senhor já fez em nós. Quando eu olho para a religião nos ensinou muitas coisas erradas, irmãos. Muitas coisas erradas. A primeira coisa que a religião nos ensinou é que nós temos que pensar em nós. Que nós temos que pensar nas coisas dessa terra. A religião ensina que você tem que ser dizimista, não para você abençoar a obra, mas porque você vai ser abençoado. Traz que Deus vai te abençoar. Se você entregar 10, Deus vai multiplicar por 100. E aí nós, como religiosos, nós entregamos a Deus querendo e esperando algo de Deus. Em tudo, irmãos, em tudo, a religião desvirtuou o reino de Deus em nosso coração. Em tudo, a religião, ela ofuscou a nossa visão em relação à eternidade. Em tudo, a religião nos ensinou a pensar em todas as outras coisas, menos na eternidade. Menos a entender aquilo que já está em nós. Nós precisamos quebrar isso nessa noite, irmãos. A igreja de Cristo, ela não está na instituição. A igreja de Cristo, ela não está limitada nas placas das igrejas. Posso falar uma coisa para você? Em muitas igrejas não existe a igreja de Cristo. Em muitas igrejas, em muitas portas comerciais que se dizem a igreja de Cristo não está longe dali. Se chama religião, religiosidade. Em muitos lugares. Mas está bem longe. Bem longe. A igreja de Cristo, ela é viva e eficaz. Escuta uma coisa, irmãos. Nós somos escravos da história. Você que é estudante, você precisava começar a pensar um pouquinho melhor. Você que está numa faculdade, você que está cursando algo, você precisa começar a ser liberto da história. Quem diz para você que tudo que te ensinaram sobre o descobrimento do Brasil é verdadeiro? Já pensou nisso? Nós somos escravos da história. Irmãos, nós somos tão escravos da história que nós achamos que a igreja de Cristo, durante toda a história da igreja, ela passou por Roma. Esquece disso, irmãos. A igreja de Cristo nunca passou por Roma. A igreja de Cristo nunca foi romana. Ela sempre foi apostólica. Como assim, pastor? Em 312, quando Constantino obrigou todas as religiões a fazer parte do Império Romano, a igreja de Cristo, ela correu por fora. Mas pastor, mas onde está na história? Não está na história. A história diz, irmãos, a história diz. E quem que controlava as escolas? Quem que controlava a história? Roma. Governo romano. A igreja de Cristo passou por fora de Roma. A igreja de Cristo nunca se envolveu com Constantino. Aonde estava a igreja, pastor? Trabalhando em silêncio com a eternidade que Deus já tinha colocado dentro do coração dela. A igreja de Cristo nunca se vendeu. A igreja de Cristo nunca se prostituiu. Sempre existiu a igreja imaculada. A igreja santa. Os verdadeiros filhos de Deus. Aqueles que correram por fora. Pastor, então, quando que na história surge? A igreja verdadeira, irmãos, ela correu por fora, depois ela foi se manifestar lá nos moráveis. Nos moráveis aparece a história, porque
Os Moráveis fez algo tão forte no mundo que não teve como a história não incluir os Moráveis na história. Os Quakers, eles transformaram nações, mudaram histórias de países. Com política? Não. Com dinheiro? Não. Com oração e santidade. E o entendimento correto sobre a eternidade que já estava no coração deles. Pastor, a igreja então surge lá com Martim Lutero? Não. Quando eu olho, irmãos, para a história da igreja, eu vejo que a igreja ela só saiu de um catolicismo romano e virou um evangelho gospel. Não muda nada. Não muda nada. Só tiramos um padre e colocamos um pastor. Tiramos a indulgência e colocamos o dízimo. A igreja verdadeira, ela sempre correu por fora da história, com o entendimento correto sobre o que é a eternidade. Muitos os rejeitaram. Vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar em João Batista, para os irmãos entenderem. 400 anos de Malaquias a Mateus, sem Deus falar com a humanidade. Deus se calou. E só uma observação, foram os piores anos de toda a história. Porque se tem uma coisa pior para o ser humano, é Deus se calar. Porque se Deus não orientar o ser humano, o caminho dele é o inferno. Direto e reto. Foram os piores 400 anos de toda a história, entre Malaquias e Mateus. E aí de repente, surge um profeta, surge uma voz, surge a voz de Deus novamente. Pastor, mas nesse tempo não existia o povo? Sim, o povo se manteve pedindo, clamando a Deus para que Deus se manifestasse. Depois de 400 anos Deus se manifesta. Mas Deus se manifesta de uma forma totalmente diferente daquilo que a história estava acostumada. Deus não se manifesta no templo, onde toda religião, todo religioso e toda religiosidade se encontrava ali. Aonde que Deus se manifesta? No deserto. Já falei sobre isso. Deus se manifesta no deserto. De uma forma viva, poderosa e eficaz, porque Ele é Deus. E da boca de João Batista flui uma palavra poderosa que libera destino das pessoas para entender sobre a eternidade. E no mesmo momento, na plenitude dos tempos, como diz lá em Gálatas, vem o Senhor Jesus. Vem o Senhor Jesus e se une ali a João Batista. E nós sabemos o que acontece na história do Senhor Jesus. Ele vem e cumpre aquilo que nenhum homem conseguiu cumprir. Por quê, irmãos? Porque Deus, desde o Antigo Testamento, Ele vem simbolizando aquilo que o homem precisava entender. Mas o homem não entende de forma nenhuma. Exceto um homem no Antigo Testamento, chamado Davi. Mas depois eu falo dele. E por que Jesus veio? Porque só pode revelar a eternidade aquilo que é eterno. Só pode liberar destinos e vidas e espírito aquilo que é eterno. Então, aquilo que era sacrificado no Antigo Testamento, o sangue, não era eterno. Era apenas algo simbólico para os homens entender, mas os homens não entenderam. Então o próprio Deus veio e derramou o seu sangue, que é eterno, para que todos nós hoje possamos entender o que é a eternidade, possamos entender o que é o reino de Deus. Para nós entendermos, irmãos, sobre a eternidade, nós precisamos desvincular da nossa mente aquilo que é religioso. A religião colocou em nosso coração as coisas dessa terra.
Na religião, nós somos imediatistas. Nós somos imediatistas. Nós queremos, nós queremos, nós queremos. E não é para amanhã, nem para a semana que vem, é para ontem. A religião nos ensinou a ser imediatista. Nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida. A religião ensinou que tudo que você pedir para Deus, Deus vai te dar. Se você fizer um voto, uma campanha, uma oferta, Deus vai abrir os céus e derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. A religião ensinou isso. E nós fomos ensinados e ficamos adestrados à religião. E até hoje nós queremos as coisas para ontem. Queremos que Deus faz, que Deus faz, que Deus faz. Mas quando, irmãos, nosso destino é liberado, nós entendemos a eternidade. Nós vemos que tudo que nós temos não é nosso. Tudo pertence ao Senhor. E posso dizer uma coisa para você? Nós estamos um pouquinho longe desse entendimento ainda. Infelizmente, irmãos. Quando eu olho para a história, eu vejo alguns homens de Deus que viveram isso de verdade, não só de falar. Como John Wesley, Finesse Brizzi, Eduard Heider, como vários outros homens, como o apóstolo Paulo, entenderam a eternidade, o destino deles foram liberados. Eles foram libertos da religiosidade, irmãos. A minha oração nessa noite é que Deus venha nos libertar de toda a religiosidade. E venha nos fazer entender a eternidade de uma vez por todas. Porque ela já está aqui em nós, é só nós abrirmos o nosso coração e entendermos isso. O próprio Deus colocou em nosso coração e não é para ficar escondido lá, é para ser revelado. Mas para isso ser revelado precisa ter um desejo, irmãos. Eu e você, nós precisamos desejar isso, não apenas de boca, mas em espírito e em verdade. Na religião, irmãos, nós fazemos. Na eternidade, nós não fazemos, então, pastor, na eternidade? Quando nós entendemos a eternidade, nós fazemos e vivemos. E somos uma carta lida. Irmãos, eu particularmente ainda não conheço nenhum homem pessoalmente. Minto. Talvez o irmão Dito. Acho que só o irmão Dito. Pessoas que não apenas fazia, mas também vivia a eternidade. Uma eternidade santa, uma santidade. Conheço também a irmã Wanda, verdade, Deus me fez lembrar. A dona Wanda. Uma mulher santa, justa, que fazia a obra do Senhor. Porque o segredo não é apenas fazermos a obra, irmãos. O segredo não é apenas levar uma marmita para os moradores de rua. O segredo não é apenas abrigar aqueles que estão desabrigados. O segredo também é ser uma carta viva, onde as pessoas não vão mais precisar ler em algum lugar, elas vão ler no teu coração. Elas vão olhar para você e ver Jesus. Vamos ser sinceros, irmãos. Quantos daqui, quando uma pessoa olha para você, ela vê Jesus? Ergue a sua mão. Você percebeu que nem eu ergui?
fiz uma oração ao Senhor há um tempinho atrás. Falei, Deus, se for para mim ser só um religioso, eu não quero mais nada, então não quero atrapalhar o que o Senhor está fazendo. Eu quero que as pessoas olhem em mim e vejam realmente o Senhor. Por ego, não, mas por aquilo que o Senhor tem revelado no meu coração sobre a eternidade. Eu não quero me juntar só de domingo e de quinta, ser um clubinho. Não quero isso. Ser mais um religioso. Nós precisamos desejar isso, irmãos. Nós precisamos desejar isso no nosso coração. A Bíblia diz que Deus é fiel para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou do que nós pensamos. O maior desejo do Pai é que nós venhamos entender de uma vez por toda a eternidade. Quando a pessoa fala do seu nome, o que ela pensa? Quando a pessoa fala, você conhece o Juninho? Você conhece o Neto? Nicodemos? Você conhece o Zé? Você conhece o André? Qual que é a reação das pessoas? Isso é sério, irmãos. Isso é sério. Porque até hoje, quando se fala em John Wesley, você conhece John Wesley? O que as pessoas falam? Os maiores homens de Deus de todos do século 17, 18, não me engano. Quando alguém fala de Madre Teresa de Calcutá, consegue falar mal dela? Consegue falar mal de John Wesley? Consegue falar mal do apóstolo Paulo? Pastor, eles não tinham pecados? Sim. Eles não tinham erros? Sim. Mas aquilo que era manifestado neles, da parte de Deus, era muito maior, mas muito maior. Não estava empatado, como acontece com nós. Às vezes a pessoa fala de nós, conhece o pastor Juninho? Ah, conheço, homem de Deus, mas muito nervosinho, né? Falar umas bobeiras de vez em quando. Você conhece fulano de tal? Não, o cara é crente, mas dá umas... escapa a quarta de vez em quando. Agora quando se fala, você entende, irmãos? Eu estou fazendo uma comparação para que nós possamos buscar. Eu quero que Deus libere o nosso destino nessa noite, irmãos. Porque se tudo isso aqui, porque senão tudo isso aqui nós estamos fazendo vai ser em vão. Você entende? Reunir de domingo e quinta, irmãos, vai ser em vão se nosso destino não for liberado para sermos homens e mulheres de Deus. Pessoas que façam a diferença. Você entende? E o que mais me assusta é que isso, irmãos, esse poder, a eternidade já está dentro de nós. Aquilo que nós buscamos está aqui, ó. Não está lá em Jerusalém, não está lá em Israel, como uma meia dúzia aí de gato pingado fala umas balelas aí. Está aqui, ó. Romanos 5,5 diz que o Espírito Santo de Deus derramou na onde, irmãos? Em vossos corações. O que? O amor de Deus. Pastor, e o que é a eternidade? João capítulo 1, vamos lá. Uma definição lógica. Eternidade é aquilo que é eterno. É muito conhecido, mas nós temos que ler. Olha que coisa interessante. Antes do Senhor nos criar, Ele já colocou em nosso coração a eternidade. E o que é a eternidade? João 1, versículo 1.
No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava o que, irmãos? A vida. E esta era a luz dos homens. E a luz brilha aonde, irmãos? Nas trevas. Antes de nós nascermos, o Senhor derramou em nosso coração o próprio Filho dele, irmãos. O próprio amor dele, você entende? Porque Deus é amor. Então Jesus já está em nosso coração antes de nós. Jesus não entrou no seu coração quando você ergueu a sua mãozinha num culto evangelístico e disse: eu aceito o Senhor Jesus. O Senhor Jesus já está no seu coração desde o princípio de todas as coisas. O segredo, irmãos, é nós querermos que Ele se manifeste em nós. É que essa eternidade seja manifesta em nossa vida. Eu não quero mais ser um crentinho, um pastorzinho. Sabe, irmãos? Seja o vosso dizer sim, sim e não, não. Às vezes, a maior definição, o melhor entendimento que eu tenho sobre esse versículo é: sim, sim e não, não é que o próprio sim que sai da sua boca seja o sim que está no teu coração. Porque às vezes nós falamos sim para um morador de rua. Às vezes nós falamos sim para ir para o Vale do Ribeira. Mas aqui o nosso coração fala: às vezes nós olhamos para a pessoa e diz assim: a paz do Senhor, querida, a paz do Senhor, querido. Mas aqui dentro está dizendo: queima ela, Jesus, queima ele, Jesus. É ou não é? Às vezes nós terminamos o culto e falamos: ô irmão, eu te amo em Cristo. Mas lá dentro está dizendo assim: não gosto desse cara. Quando nós vamos viver o sim, sim, o não, não? Quando nós entendemos de uma vez por todas a eternidade, o Filho do Deus vivo, o nosso Pai. Nosso destino precisa ser liberado, irmãos. Nós temos que parar de pregar religião. Eu não vou lá no Vale do Ribeira para falar sobre religião. Eu não vou lá no Vale do Ribeira para abrir uma igreja. Eu tenho que ir no Vale do Ribeira para falar sobre essa eternidade para os meus irmãos. Eu não vou nos campos missionários abrir igreja, irmãos. Mais uma igreja. Tem campo missionário que a igreja atrapalha. Ô louco, pastor, atrapalha, mata o campo. Mata. Conheço um irmão que rodou todo o Nordeste brasileiro. Fez trabalhos maravilhosos. Furou poços. Abençoou comunidades. Aí um certo dia esse irmão decide fundar uma igreja. Quando ele fundou a igreja, quebrou tudo, irmão. Acabou com tudo. Pastor, você é contra a igreja? Não, sou contra a instituição, irmãos. A igreja é uma coisa, né? Isso aí já é o beabá, tá tudo cansado. A igreja somos nós, povo de Deus. Quando eu falo abrir igreja, é instituição, placa, uma porta, às vezes atrapalha. E ele abriu essas igrejas e começou a enviar missionário entre aspas. Eu prefiro chegar no campo missionário, irmãos, e pegar um quilombola e fazer dele, e despertar nele, liberar o destino dele, para que ele entenda o ministério dele. E às vezes ele entende e ele é um pastor. E ele vai falar tudo enrolado. Ô glória, aleluia, irmão, na benção. Mas ele vai ser muito mais atuante, muito mais verdadeiro e muito mais vivo do que enviar um seminarista
formado numa instituição tradicional que vai chegar lá no Nordeste, lá no Vale do Ribeira e vai dizer assim: boa noite, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de todos vós, que a Shekinah de Deus venha manifestar sobre vós nessa noite, aleluia. Sabe, religiosidade. Eu prefiro muito mais um índio. Eu prefiro muito mais um índio que adora a lua e ensinar ele a adorar o Deus vivo e liberar ele. Mas ele vai falar assim: ah, mas pastor, mas eu tenho que fazer do jeito que vocês fazem. Ah, não. Você tem que fazer da forma que Deus liberou no seu coração. Nós reunimos aqui num lugar, ensinaram a gente a fazer, a gente só sabe fazer isso. Foi o que a gente aprendeu. Então estamos aqui. O que você faz então, irmãos? Você está lá, você está perguntando, né? Por um dia, nós nos reunimos na mata, nós nos reunimos, adoramos o nosso Deus na dança. Então faça. Mas o importante é você adorar a Deus. Entende o que eu estou falando, irmãos? Se coloca em pé no teu lugar nesse momento. Eu quero orar com você. Irmãos, eu não sei o que te motiva a estar aqui no domingo à noite. Eu não sei qual é a tua motivação de estar reunido como igreja. Quero dizer uma coisa para você. Se o que motiva você a estar aqui nessa noite, reunido como igreja, é para que Deus venha melhorar a tua vida financeira, se o teu motivo é vir aqui na igreja para que Deus venha curar a tua enfermidade, se o teu motivo para se reunir como igreja é que você vai sair daqui mais aliviado, ou com uma energia positiva, quero dizer para você, você é um baita de um religioso. Deus quer quebrar isso na sua vida hoje. Deus quer quebrar isso na minha vida hoje. Ah, pastor, eu venho porque tem outro lugar para ir domingão mesmo, eu vou lá. Ah, eu vou porque eu sou obrigado. Entenda uma coisa, irmãos, no reino de Deus não faça nada obrigado. Quando você vê o Zé ou alguém falando algo no grupo para fazer, e você fazer por obrigação, ah, eu vou porque senão o Zé vai brigar comigo. Não faça, irmãos. Você é um baita de um religioso. Vai ser obra morta. Você entende? O que eu quero dizer para você, o que eu quero orar com você nessa noite, é que haja um desejo no seu coração, de não apenas fazer a obra, como temos feito, mas ser um desejo no nosso coração de sermos cartas vivas. Sermos cartas vivas, não apenas no domingo à noite, não apenas na quinta noite, não apenas como estamos reunidos como os irmãos, mas que todos, irmãos, o teu vizinho, o porteiro do teu condomínio, o teu funcionário, o teu patrão. Assisti uma reportagem uma vez, irmãos, no Fantástico, acho que a maioria, muitas pessoas aqui assistiram. Aqui o patrão, ele se veste de funcionário e vai trabalhar na firma, no chão da fábrica. E aí um funcionário se destaca e esse patrão pergunta para ele: mas por que você faz assim com tão diferente dos outros? E esse homem diz: é que eu não faço para o meu patrão, eu faço para o meu Deus. Quantos assistiram essa reportagem? Nosso desafio é fazer para Deus, irmãos, não para homens. Seja a obra, seja o trabalho. E quando nós fazemos para Deus, nós não falamos, nós fazemos. Entenda uma coisa, eu conheço pessoas, e eu sei de pessoas que são muito mais ativos, muito mais alinhados no reino, mas nunca apareceram na televisão. Não tem uma página no Facebook. Do que qualquer avivalista, que, entre aspas, que você vê na televisão. Eu conheço pessoas tão ativas no reino, tão alinhados, tão direcionados com a eternidade, mas que ninguém, ou talvez, nunca ouviu falar dessa pessoa.
Quem aqui conhece o irmão Aristides, lá do Zanaga? Ó, alguns já conhecem. Quem é do Zanaga conhece. Eu conheci em Americana, acho que conheci muito pastores aqui em Americana. E eu me conheço. Mas nenhum pastor, inclusive eu, chega aos pés do irmão Aristides. Porque o irmão Aristides, ele vive, irmãos. Ele é uma carta viva. O irmão Aristides, ele não tem outro assunto no seu reino de Deus. Tudo o assunto, pastor, mas isso não é ser religioso. Religioso é você querer falar da sua religião, da sua denominação. O irmão Aristides, ele fala do amor de Deus de uma forma plena, de uma forma viva, e você vê fluir uma paz da boca dele. O irmão Aristides, assim como a eternidade, o reino de Deus, ele não fala que você não pode fazer. Ele libera uma palavra no seu coração que o seu coração diz: eu não quero fazer. A religião, irmãos, nos ensinou a dizer: eu não posso fazer. Eu não posso beber. Não posso. A religião não permite. Eu não posso fazer isso, eu não posso. Quem diz eu não posso fazer é um baita de um religioso. Mas aquele que entendeu o reino e vive a eternidade, ele diz: eu não quero fazer. Eu não quero fazer. Mas por que você não faz? Porque eu não quero. Não quero fazer. Precisamos ser libertos da religião, irmãos, nessa noite, de uma vez por todas. De uma vez por todas. Quantos querem ser libertos de tudo isso nessa noite, uma vez por todas? Quantos querem que o seu destino seja liberado nessa noite, uma vez por todas? Eu quero, irmãos, eu quero. Eu quero fluir. Eu quero fluir no reino. Entenda uma coisa. O religioso, ele funciona no reino. Ele faz um monte de coisa. Mas o homem espiritual, ele flui. Ele é direcionado. O vento do Espírito leva para onde ele desejar. Eu quero fluir também, né, no reino, irmãos. Eu quero fluir, eu não quero funcionar. Porque tudo que funciona é... Sabe? Quero fluir. Feche os teus olhos neste momento. Vamos orar, pedir ao Pai isso. Deus, todos nós aqui viemos da religião. No Brasil, a religião ela impera. A religião ela é muito forte no Brasil, Deus. E nós somos frutos da religião. Mas nós queremos ser libertos nessa noite, Pai. Nós não queremos ser religiosos. Na época de João Batista, os religiosos funcionavam de uma forma corretíssima no templo, sacrificando, se purificando. Mas o Senhor não estava lá. O Senhor estava no deserto com João Batista. Por isso, Senhor, eu quero que o Senhor libere o nosso destino nessa noite. Libere destinos nessa noite, Senhor. Libere destino nessa noite. Libera o meu destino nessa noite, uma vez por todas. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Não como um religioso, Deus, que acorda no horário 5 minutos antes de ir para o trabalho e ora: Senhor, abençoe meu dia, minha família, que Deus... Amém. Isso é religiosidade, Pai. Eu não quero ser assim, Deus. Eu não quero ser um religioso que deita só à noite e ora: oh, Senhor, obrigado por esse dia, essa noite. Amém. Quero ser isso, Deus. Ser religioso.
Isso é religiosidade, isso não difere em nada daquele que reza o terço. Não difere em nada daquele que faz É religioso igual, Pai. Senhor, eu quero ser como John Wesley. John Wesley acordava às 4 da manhã e orava das 4 até as 5:30, porque às 5:30 é o horário que os pássaros começam a cantar. E aí perguntaram a John Wesley, por que você acorda tão cedo para falar com Deus, adorar a Deus? Às vezes eu ouço no seu quarto você adorando a Deus, 4:30, 5 horas da manhã. E John Wesley diz, porque os pássaros não podem adorar a Deus antes de mim, eu quero adorar o meu Criador antes dos pássaros. Eu quero dar a minha primícia de verdade. Quando nós temos um compromisso, Pai, quando nós assumimos um compromisso, nós acordamos 4:30 para viajar. Nós acordamos 5 horas para viajar. Às vezes nós entramos no nosso trabalho às 8, mas nós acordamos 5:30 para ir na academia. E vamos firmes. Mas quando nós não temos compromisso, Pai, nós acordamos 20 para as 8. Nós somos egoístas, Pai, nós só pensamos em nós. Nós somos religiosos. Mas muda o nosso coração. Coloca um desejo no meu coração de acordar, Pai, um tempo mais cedo. Se eu colocar tempo também vou ser um religioso, mas um tempo, Senhor, para me dar a primícia do dia. Em oração, em adoração a Ti, Senhor. Que ao deitar, ó Pai, eu não seja egoísta, dizer eu estou cansado, eu preciso dormir, mas que eu tire um tempo de adoração, tempo de oração. Nós arrumamos tempo para tudo, Pai. Mas libera o nosso destino nessa noite. Nós não queremos, Pai, eu não estou aqui dizendo que tem que ser igual aos muçulmanos, que tem os seus horários cravados no dia. Não, isso é religiosidade também. Mas que eu possa, assim como o salmista dizia, minha alma anseia por Ti, Deus. A minha alma anseia por Ti. Faz a minha alma ansiar por Ti novamente, Deus. Faz a minha alma ansiar, Pai. Me acorda na madrugada, Senhor Deus, para ter o desejo, Senhor. Assim como eu tenho o desejo de ter um alimento bom na minha mesa. Assim como eu tenho os desejos carnais. Faz que eu possa ter esse desejo pela eternidade. Ansiar pela Tua presença, pelo Teu Espírito. Libera destinos nessa noite, Senhor. Aviva a Tua igreja, Pai. Aviva a Tua igreja, Senhor. Oh, Pai, que a Tua igreja possa fazer a diferença nesse Brasil. A culpa, Senhor Deus, não é dos políticos. A culpa, Senhor Deus, não é dos partidos. Nós assumimos a culpa por essa nação. Perdoa a Tua igreja. Porque a Tua igreja quer cobrar um compromisso com os políticos, com a nação. Mas a Tua igreja não tem compromisso com o Teu reino. O palácio é reflexo do templo. Se o templo está corrompido, Brasília vai estar corrompido. Mas muda isso, Pai, muda de uma vez por todas. Nós já cansamos de pregar isso. E eu quero dizer, muda isso no meu coração, Senhor. Por favor, Pai. Por favor, Deus. Muda isso no meu coração. Nos ensina a ser cartas vivas.
possamos ser a Bíblia que o ímpio vai ler. Que possamos ser a Bíblia que as pessoas vão ler. Que tudo, Pai, que tudo que há em nós e que tudo que o Senhor colocou em nossas mãos possa refletir a Tua glória, possa refletir a Tua pessoa. Que as nossas redes sociais possam refletir a Tua pessoa. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. E eu me desespero quando eu entendo, Pai, que aquilo que nós queremos já está em nós. Então nos ajuda, Pai. Nos ajuda a libertar isso, Senhor Deus, a ser libertos disso, Pai, e encontrarmos de uma vez por todas. Transforma o nosso caráter. Transforma o nosso caráter. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Tua palavra, ela é viva e eficaz. Pai, se tem algum irmão no nosso meio nessa noite, que o inimigo fechou, ou a própria pessoa fechou a mente para a Tua palavra, tem misericórdia, Pai, nessa noite. Ainda neste momento, venha derramar a Tua glória sobre a vida dessa pessoa. Venha abrir o coração, o entendimento. Que possamos sair daqui, Pai, melhor do que nós entramos. Nós entramos religiosos, mas queremos sair daqui com o entendimento de filhos. Entendimento de filho de Deus. Filho do Deus vivo. Nós temos o que tem de mais precioso nessa terra, que é a Tua palavra escrita em nosso coração. Mas às vezes nós não nos tocamos disso, nós não temos o entendimento disso. Então nos dá o entendimento. E nos ajuda, Pai. Nos ajuda. E como a Tua palavra é viva, Senhor, eu quero fazer um último pedido nessa noite. Nos dá oportunidades nesta semana de ver fruto dessa pregação. Nos dê oportunidades nesta semana de contemplar a Tua palavra viva em nossos corações. Que ainda esta semana pessoas possam olhar para nós e dizer assim: eu vejo algo diferente em você. Não por nós, Pai, não por nosso ego, mas para que a diferença possa começar a acontecer na nossa nação. Que o cliente, quando entrar na nossa empresa, possa dizer: eu sinto algo diferente aqui. Nos dê a oportunidade de liberar destinos nessa semana, Senhor. Coloca pessoas no nosso caminho. Coloca pessoas que nunca ouviram falar do Teu amor. Coloca religiosos no nosso caminho nessa semana. Para que nós possamos liberar destinos nessa semana através do Teu Santo Espírito, Pai. Queremos ser cartas vivas em Tuas mãos nesta semana. Nos ajuda, Pai. É o que nós queremos, o que nós desejamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Quantos desejam isso nessa noite? A religião tem que estar bem longe de nós. A religiosidade tem que estar bem longe de nós. Sente como pecador essa semana para comer, irmãos. Pare para falar com uma pessoa que você acha que, sabe, aquele olhar religioso. Em seus passos, o que faria Jesus? Leve essa frase com você essa semana. Quando você for estressar com alguém, lembre disso. Libere o amor de Deus. Está aqui, ó. Está aí, ó.
que precisa, pastor? Precisa ser só liberado. Por que Deus chamou milhões, milhares e milhares de pessoas? Por que Deus quer ganhar milhares e milhares de pessoas? Para que esse amor se espalhe de uma forma maior e mais rápida possível. Amém, irmãos? Amém? Quantos entenderam a palavra nessa noite? Amém. Feche os teus olhos. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra mais uma vez, ó Deus. Nos leve para casa em paz, em segurança. Que possamos ter uma semana produtiva em relação à tua eternidade. Que possamos ter uma semana produtiva e feliz em relação ao teu reino, Senhor. Que nós possamos entender de uma vez por todas que tudo que o Senhor colocou em nossas mãos é teu. Pertence a ti. Nós somos apenas mordomos. Uma alma, Pai, vale mais do que todo o ouro dessa terra. Uma vida. Porque todo o ouro dessa terra vai passar. Todo o dinheiro dessa terra vai passar. Mas uma vida, uma alma, ela é eterna, porque o Senhor colocou a eternidade nos corações. Nos ajuda a entender isso essa semana. Que a tua graça, que a tua paz, que teu amor e que as doces consolações do teu Santo Espírito esteja conosco hoje e para todo sempre, até a eternidade. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe em nome de Jesus.